Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. O canal Conexão Nutricionistas tem o intuito de conectar vários nutricionistas de diferentes segmentos da área da nutrição. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube para receber notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar conversando com o Dr. Acácio Barros sobre nutrição aplicada a esportes, né? E o Dr. Acácio gentilmente aceitou o convite. Olá, Dr. Acácio, tudo bom? Olá, Paulo, tudo bem? E você? Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre o Dr. Acácio. Ele é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e estética, tem pós-graduação em fisiologia e nutrição no exercício físico, fez cursos de extensão em nutrição aplicada à atividade física, nutrição esportiva, nutrição aplicada ao uso de suplementos, é palestrante e ministra diversos cursos de nutrição. Dentre eles, um bem concorrido, né, que é o de avaliação antropométrica, que é essencial, né, para o nutri saber aferir corretamente as pregas e dobras cutâneas, né? Exatamente. Vamos Além disso, começar. tem as equipes que eu acompanho também, né? Fora Sim, sim. toda essa questão da parte aí da teoria, dos cursos, tem equipe de atletismo que eu acompanho também. Começando aqui o nosso bate-papo sobre nutrição em atletas. Primeira pergunta, né? Qual a diferença de um atleta para um praticante de atividade física? Tem uma diferença primordial aí, né? Pouca gente sabe, É, né? o atleta, geralmente é um atleta profissional, tá? Apesar de ter os amadores ali, mas o atleta, ele busca ali sempre performance, sempre melhorar a marca, melhorar sua marca pessoal, ir competir, né? É muito mais voltado para a competição. Já o praticante da atividade física, aquele que ele busca ali, às vezes, saúde, principalmente estética. Acho que a saúde eles pensam em segundo plano, eles Sim. querem mais estética. Sim. Então, é uma pessoa que ele não vive daquilo, aquilo não é a profissão dele. Já o atleta, ele vive daquilo, aquela é a profissão dele. Então, o atleta, ele tem aquilo como uma profissão. Já um praticante de atividade física tem outras profissões e pratica ali atividade física, às vezes visando a saúde, uma estética corporal, né? Tem os atletas aí amadores que fazem competições menores, que também isso ele já busca performance, ele não busca estética. Mesmo um atleta amador, ele não está em busca de melhorar ali o corpo, ele busca melhorar a condição física, melhorar a marca, ganhar campeonato, ganhar torneio. Esse é o intuito do atleta, tanto profissional quanto atleta amador. O atleta ele leva mais sério porque é a profissão, né? Não é o hobby, né? Exatamente. É a profissão dele. Ele ganha para isso. Ele precisa ganhar campeonatos para poder ter reconhecimento, para poder ter patrocínios e ter o salário dele. Quais questionamentos você acha que devem ser feitos durante a primeira anamnese, o primeiro contato com o atleta? O que deve ser levado em conta nessa primeira visão com o atleta no consultório? Nossa, tem tanta coisa assim que é primordial saber do atleta, né? Você tem que conhecer o esporte que ele pratica, a categoria que ele pratica, a posição dentro da categoria do esporte que ele pratica é importante. Você tem que saber tipo de treino, os horários dos treinos, a rotina toda da pessoa, da hora que acorda até a hora que vai dormir, mas tem que conhecer bem o esporte que a pessoa pratica. Eu até falo, talvez a gente fale isso na questão de suplementação, mas eu falo, antes de eu suplementar, de eu montar a dieta da pessoa, eu preciso saber qual o substrato energético que essa pessoa utiliza no esporte dela, para saber como que eu vou modular essa dieta. Eu falei, depende, às vezes em esporte coletivo, por exemplo, existem as posições das pessoas, dos atletas ali naquele esporte. E dependendo da posição, eu tenho um substrato energético diferente. Então, eu preciso saber disso. Isso é primordial. Saber, conhecer o esporte, saber perguntar para a sua posição, quanto tempo de duração dos treinos, que tipo de treino é feito em tal dia, em tal horário, quantos treinos por dia, qual é a intensidade.
tudo isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, vícios assim que a pessoa carrega para a área de atletismo também tem que ser pego nessa anamnese para não ter um erro, né? Sim, sim, toda a rotina, a gente tem que ir ali cavando tudo, arrancando tudo ali da pessoa, do paciente, seja ele um atleta ou seja qualquer outro paciente que venha, você tem que conversar bastante para poder extrair o máximo de informações que você consiga daquela pessoa, né? Às vezes ela tem um receio de falar uma coisa, né? E aí você vai por um outro caminho para tentar puxar a informação que você precisa, mas assim, tem muita coisa a levar em consideração. Por exemplo, com um atleta, onde esse atleta mora, se é alojamento, se ele mora próximo, se ele mora em casa, se ele mora com a família, se mora em alojamento, se ele mora no alojamento do time, se ele mora no... Independente do que for, tem que saber onde o atleta mora, para também traçar estratégias. Por exemplo, os atletas que eu tenho, eles moram em alojamento. Então, eles não têm uma cozinha. Eu tenho que pensar nisso também. Se eu coloco um lanche para eles ali, intermediário, que precisa ser feito numa cozinha, não adianta eu colocar porque ele não vai conseguir fazer. Então, o tipo de moradia da pessoa também é importante saber na hora de dar anamnese para poder conseguir informações para montar o plano alimentar. Então, é muito importante saber onde o atleta mora para poder também traçar a estratégia. Também é muito importante também conhecer o tipo de esporte, né? Porque ajuda o nutricionista na condução do atendimento, né? Quais os maiores Totalmente. erros que o nutricionista que não conhece, é isso que o doutor Acácio comentou, pode acontecer na performance do atleta? Assim? Quais os maiores erros que pode ocorrer? Não conhecer o esporte e não saber qual via energética a pessoa precisa para ter um desempenho melhor no esporte. Isso você pode prejudicar. De repente, você coloca um suplemento para aquela pessoa que não condiz com o substrato energético que a pessoa vai usar na prova. Então, ela pode ter um rendimento prejudicado. De repente, suplementar errado, você pode prejudicar a pessoa na prova, a pessoa ter que interromper a prova por conta de uma suplementação errada que você colocou ou um alimento errado que você colocou por não conhecer o tipo de esporte para conhecer o substrato energético. Eu sempre friso a questão de conhecer o substrato energético para você saber que tipo de alimento você vai colocar para aquela pessoa. Porque é diferente o substrato energético que uma pessoa que faz, por exemplo, igual os meus, que são salto de distância e salto triplo, uma pessoa que faz uma maratona, por exemplo, uma pessoa que faz um triatlo, uma pessoa que faz um ciclismo, né? É diferente um jogador de futebol. É diferente. A gente já olha pelo biotipo da pessoa, né? Aquele que faz uma marcha atlética tem um biotipo diferente para quem faz aquela corrida de 100 metros, né? É a explosão, né? Sim, exatamente. Eu preciso saber que via que via energética ele vai utilizar para poder montar o plano, a suplementação, se for necessário, correto. Porque eu posso montar errado. Ou posso colocar uma suplementação que não vai ter um efeito, não vai melhorar a performance. Pode não piorar, mas também pode não melhorar. Então, vou estar... Todo o suplemento, o Nutri, ele prescreve, mas para a pessoa utilizar ele todo, né? Por isso que tem a quantidade certa, os horários. Suplemento Exatamente. armazenado no corpo não é nada bom, né? Para os rins e para diversos órgãos. Na verdade, não vai ficar armazenado. Ele vai entrar, vai ser absorvido, vai ser excretado. E não vai ser utilizado. Então, essa questão de suplementação é bem importante saber se há a necessidade da suplementação, qual tipo de suplemento, se esse suplemento tem embasamento científico de eficácia para aquele determinado esporte, porque às vezes não funciona para um, mas funciona para outro. Então tem que saber diferenciar isso. Tem outra coisa que a anamnese já nos ajuda, né? Que às vezes pode ter algum atleta que está na mesma equipe, nossa, um Nutri para o meu colega falou uma coisa, para mim falou outra. Porque o Nutri conhece individual, né? Cada um é uma anamnese Exatamente. diferente, né? Sim, Ocorre esses tipos de questionamento com os atletas? olha, nos meus,
Já teve, pergunta se aí eu posso tomar tal coisa? Eu falo, para você não precisa nesse momento, né? Não tem. Mas no meu caso não acontece muito. Isso com atleta. Praticante de atividade física, praticador de academia, a pessoa já vem com uma ideia, já querendo suplementar, né? Perguntando se pode, se é necessário, né? Ou pessoas que têm medo da suplementação. Então isso acontece bastante. Os maiores erros, então, seria errar no tipo de suplemento, né? Um nutri que Na não conhece. verdade, errar em não conhecer o esporte. Tá. Porque se você não conhece o esporte, tudo que você prescrever pode ser que você prescreva errado. Então você já erra na anamnese. Eu lembro de uma entrevista, uma atleta de triatlo, ou seja, o nutri tem que prescrever energia para que ela tenha energia e hidratação durante toda a competição. E ela, ao Exatamente. final, ela não tinha esse desgaste rápido, né? Foi um erro de adequação ali, né? Que o nutri possa ter feito. Pode ter sido. Por exemplo, uma pessoa que faz triatlon, né? Que vai correr, vai pedalar e vai nadar. O principal substrato que ela vai utilizar é carboidrato. Então, ela precisa de suplementação de carboidrato. Se eu coloco, por exemplo, uma creatina para ela e não coloco carboidrato, eu já errei, porque não é o substrato energético que ela vai usar. Então, tem que saber o substrato energético, conhecer a modalidade para você conseguir prescrever. Às vezes aparece, tirando um pouquinho do atleta profissional, às vezes aparece um frequentador de academia, fala, eu pratico tal exercício. Aí você fala, nossa, mas como que é? O que você faz? E às vezes aparecem umas modalidades diferenciadas, você fala, o que é isso? Sim, Não tem eu problema conheço. perguntar pro paciente, nossa, mas como que é isso? Como que funciona? Né? Teve uma vez que eu atendi um paciente que ele praticava uma luta que eu não conhecia, que é uma luta com espadas, não é a esgrima. E aí eu tive que puxar o máximo de informações de como que é essa modalidade para saber que substrato energético eu vou colocar, como que eu vou fazer a alimentação dessa pessoa, o que eu vou colocar de suplemento. Então, se eu não conheço, eu preciso perguntar ali para a pessoa o máximo que você conseguir de informações daquela pessoa, daquele esporte. Mas tem que conhecer o esporte, tem que saber. Tempo de duração, como que é, se cansa muito, se não cansa, se para muito, se não para. Então, é de extrema importância conhecer o esporte. Se chega a pessoa para você, né, no consultório, você vai atender, você não conhece, pergunte para a pessoa. Né, pergunte como que é e depois busque também mais informações, né, na internet, em livros, para ter o máximo de informações possível para conseguir fazer o melhor plano alimentar para aquela pessoa, para aquele atleta. Porque vai depender muito disso. A pessoa pode realmente fazer com que o atleta perca a prova por um planejamento errado. Basicamente, a suplementação auxilia no rendimento do atleta, principalmente em esportes de explosão, aquele esporte que mexe muito com a região cardiorrespiratória, né? Que exige muito dele, né? Sim, também. Então, tá vendo a importância de um atleta sempre ter um nutricionista esportivo que conheça, que estude, né? Pegar esses Exato. nutris que atendo tudo. Epa, calma aí, né? Vamos pegar um especializado, né? Falando em exames Exatamente. bioquímicos, né, que ele é muito rico para o Nutri obter informações, né? Quais exames bioquímicos o nutricionista deve pedir com frequência para investigar, acompanhar a saúde do atleta e, Olha, consequentemente, auxiliar, né? eu costumo pedir alguns para ter um acompanhamento melhor. Porque, às vezes, meus atletas, eles não têm um acompanhamento médico muito frequente, né? Não tem um médico do esporte na equipe. Então, eu peço o básico ali, um hemograma, para ver como estão células vermelhas, células brancas. Eu peço creatinina para ver um pouquinho como está a função renal, eu peço TGO e TGP, ver como está fígado, peço T3 e T4 para ver se tem algum problema de tireoide, mas um dos que eu acho fundamentais ali é a CPK, para ver como que está o nível de inflamação muscular dessa pessoa, para ver como que está o treino dessa pessoa, e também para
para acompanhar isso. Porque a CPK é um parâmetro aí de inflamação muscular que a gente consegue verificar ali como que está a intensidade do treino dessa pessoa, né? Isso tanto para atleta como para frequentador de academia, para ver se realmente a pessoa está falando a verdade para você ou não, de como é o treino dela, de como a pessoa treina, se é um treino mais intenso, se é um treino leve. Até frequentadores de academia, a gente consegue pegar isso. Às vezes você pergunta para a pessoa, como que é seu treino? É leve, é moderado, é pesado? A pessoa, não, eu treino pesado, treino forte. Aí você pede um exame de CPK e dá nisso, dá uma CPK baixa. E aí... Não está sendo tão condizente o que ele está dizendo com o exame, né? Exato. Então, tem que ficar de olho nisso. Função hepática, renal, esses exames assim, eles não dão um equiparamento muito assim, não, né? Não, é mais para ir acompanhando, para ver se tem alguma alteração, porque aí se tiver alteração, aí eu peço para ir para o médico, né? Para o médico investigar, né? Porque nutricionista não dá diagnóstico, não faz nada disso. Então, eu peço para poder acompanhar e se tiver alguma alteração, encaminhar para o médico. Em épocas de competição, que é a época que o atleta se exige mais, né? Que é a época de demonstrar tudo aquilo que ele vem treinando, né? Como é que o Nutri deve acompanhar esse atleta nesse período aí? Tá. O acompanhamento tem que ser bem antes. Tem que ser acompanhado desde os treinos, desde toda a preparação para o campeonato. E é ali que você vai fazendo os testes com suplementação, com alimentação, para ver como que o metabolismo desse atleta, como esse atleta vai reagir com o seu plano alimentar ou com a sua suplementação. Falei, ali a gente vai fazendo testes com suplementos, o que a gente vê de embasamento científico que pode funcionar para aquela modalidade, para ir testando. Então, todo acompanhamento é desde do treino. Por exemplo, tenho atletas desse de salto que competiram agora nesses finais de semana passado. Né? Então, eu acompanho eles desde o ano passado, vou fazendo alguns testes com alguns suplementos. E dia de competição, em época de competição, não é época de testar nada. Tem que já estar tudo claro antes, né, nos treinos, o que vai usar, o que o atleta sente uma melhora ali na performance, o que sente uma diferença, o que dá um pouquinho mais às vezes até de disposição ali para o treino, que melhora até a recuperação dos treinos para a prova. Porque se consegue uma recuperação boa, às vezes o atleta compete 2 vezes no dia ou 2 dias consecutivos. Então ele precisa de uma recuperação rápida. Então isso a gente tem que ir testando antes, vendo o que tem para poder não testar nada no dia. Porque de repente testa alguma coisa em época de competição, você pode fazer com que a pessoa perca ali a classificação, por testar alguma coisa ali em época de competição. Então, época de competição não é época de testar nada. Tem que estar tudo pronto, tudo já delineado, o que vai utilizar, quando utilizar, para o atleta não ter nenhum tipo de surpresa e de prejuízo. Colocar em prática tudo aquilo que durante esse teste deu certo, né? No acompanhamento. Exatamente. Correto. Os meus atletas, nos fins de semana passado, foram campeões. Opa, parabéns. Como agora teve, né, a volta eles tiveram pouco tempo de preparo, eles estavam fazendo uns treinos mais não tanto supervisionados, porque cada um estava em um estado, então o treinador deles estavam fazendo orientações via vídeo, né, eles estavam fazendo um treino mais não tão intensos como fariam aqui com o técnico. Então vieram, começaram os treinamentos, teve campeonato estadual, igual os meus são sub-20, teve estadual e teve brasileiro. Então, tem atleta meu que competiu, que salta normalmente no triplo e normalmente em distância. Em distância, meu atleta que eu acompanho foi campeão estadual e brasileiro. E tem um atleta meu de salto triplo que competiu também no distância. Então, no estadual ele ficou em 2º lugar e brasileiro ele ficou em 3º. Então, os dois subiram no pódio. Mas tudo
acompanhamento prévio, suplementação, ver o que funciona, o que não funciona. As Né? queixas do atleta também, né? Às vezes o atleta tem algumas queixas, troca a via, troca o alimento, tem que fazer todo esse ajuste também, né? E aí tem atleta também que está em preparação, porque vai ter também mais um campeonato agora em dezembro. Então tem um atleta que não competiu agora, que vai competir. E eu já estou fazendo alguns testes antes para tem alguns que não estavam treinando tão pesados, então tiveram um aumento de peso, então tem que fazer também todo o trabalho de mudança da composição corporal para emagrecer, porque eles precisam estar, são atletas de salto, então eles precisam estar leves, né? Até eles precisam se sentir leves para fazer um salto melhor, porém não podem perder potência. Então estou fazendo trabalho também de essa questão estética, mas a estética voltada para a performance. Então, precisam diminuir o percentual de gordura para melhorar a performance. Sobre o consumo hídrico, a água é fundamental para o atleta, né? Tem esportes Sim. que só a água funciona ou tem que ter um isotônico, aquelas formas de hidratação? Olha, por exemplo, maratonas, tem alguns que utilizam os isotônicos ou cápsulas de sal, por exemplo, para poder manter. Eu utilizo apenas água. Eu não faço reposição de eletrólitos, utilizo apenas água e alimentação. Eu, na minha prática, não utilizo esse tipo de repositor de eletrólitos, bebida isotônica, não faço isso com alimentação. E aí calculo a ingestão hídrica de acordo com o peso da pessoa ali. Tem Mas é basicamente esportes água. que, às vezes, na água tem que ter o carboidrato para ele se recuperar, né? Aquelas maratonas Sim, longas, né? Por isso que é exato. importante conhecer o que o atleta faz. Foi isso que o doutor Acácio comentou do início. Exato. É isso que eu falo. Conhecendo o substrato energético do esporte, acabou. Você consegue manter ali uma linha, você consegue trabalhar mais assim. Eu sempre bato nessa tecla. Conheça a via energética daquele esporte. E o atleta que sofre lesões, porque é difícil um atleta passar durante sua carreira, né, sobre esse acontecimento, né? Acontece lesões, cirurgias que afastam o atleta. Como a nutrição acompanha esse atleta no período de lesões? Vamos lá. Tenho atleta que está voltando de cirurgia, então tem que fazer um acompanhamento. Um atleta que vai demorar para poder fazer treinos mais intensos. Então tem a questão da mudança da composição corporal também, porque acaba engordando um pouco. Então todo um trabalho de alimentação, suplementação para tentar uma recuperação um pouco mais rápido. Tem atleta meu que teve lesão agora nesse fim de semana que passou e vai estar fora dos próximos campeonatos, né? Agora só no que vem ele vai conseguir competir porque teve microlesões na musculatura. E aí, infelizmente, não é algo que a gente consiga, não, olha, teve microlesão, não vai mais competir. Não tem algo que a gente, não, vou suplementar que ele vai melhorar. Não, de um dia para o outro, não tem como fazer isso, né? Então a gente tem que realmente fazer uma dieta pensando sempre em macro e micronutrientes para tentar evitar as lesões. Porque lesão vai acontecer com todo atleta. De repente, pode ser um estiramento, pode ser na hora da prova ou do treino, ele ter, de repente, uma ruptura ali de músculo ou de um ligamento, torcer um pé, né? Tudo pode acontecer. Então, a gente procura dar um suporte de nutrientes durante, né, o treino normal, e teve lesão de recuperação, também tentar ver o que pode ser feito para ajudar numa recuperação mais rápida dessa lesão. É algo que a gente não tem como prevenir uma Não. lesão, dependendo da lesão. Lógico, tem coisas, colocar uma pessoa para uma dieta extremamente restrita, que vai fazer uma prova
totalmente extenuante, então eu posso, né, prejudicar ali a pessoa por conta disso. Existem algumas coisas que a gente pode evitar com suplementação, com uma dieta, né, bem calculada, individualizada para aquele atleta, para aquela prova, para aquele tipo de esporte. Mas tem que ter cuidado para não prejudicar, não deixar de oferecer nada que possa prejudicar ali a saúde da pessoa. O atleta, ele tem por detrás dele uma equipe multiprofissional, né? A relação nutricionista com o educador físico é importante esses dois profissionais terem um feedback? Se sim, por quê? Totalmente, totalmente. Tanto é que eu tenho um bom relacionamento com o treinador deles, né? Tudo, eu sempre passo o que eu estou buscando de estratégia para ele, para ver. Eu sempre pergunto, né, quando vem algum atleta novo, entra algum atleta novo na equipe e vai passar comigo, eu pergunto: o que você quer que eu faça com essa atleta? Que às vezes passa, mas olha, ela tá boa, mas eu preciso, o atleta tá bom, mas eu preciso que reduza o percentual de gordura. Então, ok, então vamos trabalhar para redução do percentual de gordura sem diminuir performance. Então, eu com o técnico, a gente tem esse trabalho bem integrado, que eu pergunto, eu vejo com ele o que ele quer para aquele atleta. E às vezes, quando eu quero colocar também alguma coisa nova, eu falo: estou colocando tal coisa para ver se melhora. Por exemplo, vou dar um exemplo bem que aconteceu ano passado, até com esses atletas que foram campeões agora. Eu falo: como tem diversas faixas etárias na equipe, tem atleta que estava fazendo uso de creatina, que ele até sugeriu uma saturação rápida de creatina, e tem atleta que não podia tomar creatina, porque falou: não, vocês não vão tomar agora. E eu falei: nossa, mas por quê, né? Por que eles vão tomar agora? Eu perguntei para ele: olha, eu estou querendo colocar a creatina para tal atleta. Tem algum problema para você, né? Falaram que você não queria. Ele falou: não. Aí ele explicou por que ele prefere não iniciar, mas ele me deu aval para poder iniciar, porque eu falei: olha, eu gostaria de colocar, porque vai melhorar tal. E aí entramos num consenso, eu implementei, né, o uso da suplementação de creatina para esses atletas. Então, o diálogo é extremamente importante, porque o técnico é quem acaba, muitas vezes, levando todo o crédito. Não que não seja merecido, né? Porque ele está ali, as técnicas, ele programa todo o Toda treino. uma Então, equipe por detrás, né? ele é uma peça fundamental para o atleta. Então, e nós, nutricionistas, também temos a nossa importância. Mas o diálogo entre os dois tem que haver. Tem que haver. Algo Sempre. que, É de alta importância. algo que o doutor comentou várias vezes na entrevista é não reduzir a performance, né? Não reduzir a performance, mas perder Não prejudicar a massa, performance. e não prejudicar a performance. Para não prejudicar a performance, tem algum suplemento que ajuda a não Depende. prejudicar? É mais carboidrato? Qual É esporte? reduzir lipídios? Depende do esporte. Um esporte Depende do esporte. coletivo de quadra, o esporte mais demorado, que tem aquele esporte que são quase 3 horas em quadra, e tem aquele que ele resolve, tipo esse de salto com vara, resolve em 2 minutos, né? No rápido, que é o de salto com vara, né? Para não perder a performance, seria o quê? Assim, o que se aumenta, o que se diminui? Eu tenho que pensar que a pessoa tem que ter energia para o treino, que tudo vai acontecer ali no treino. A prova, por exemplo, prova de salto em distância, dura, sei lá, 20 segundos, 15 segundos, é muito rápido. Correu, saltou, acabou, né? Depois passa toda uma fila de novo, ele vai correr de novo, saltar, acabou. É muito rápido, né? Então, eu vou trabalhar essa parte de diminuição de percentual de gordura nos treinos, que os treinos são mais demorados. Eu vou trabalhar sempre isso nos treinos. Mas eu tenho que pensar sempre no substrato energético que eu vou utilizar para fornecer energia para esse atleta durante todo o treino. Esportes de quadra, por exemplo, depende do esporte. Um voleibol,
que é um esporte demorado, não tem tanta intensidade ou substrato energético é diferente de um futebol. E dependendo da posição também influencia. Por exemplo, no voleibol, eu tenho um líbero que ele corre, né? Ele corre, entre aspas, na quadra muito mais do que um lateral, do que um central, do que um ponteiro. Então, eu tenho essas diferenças dentro do próprio esporte, falando de coletivo. Futebol, dependendo da posição do jogador, também. Um lateral que acaba correndo mais do que quem está ali na defesa ou quem está no ataque. Então, tem, ou o próprio goleiro, por exemplo, tem essa diferenciação dentro do mesmo esporte coletivo. A posição influencia no substrato energético. Então, tem que pensar nisso. Por isso que é conhecer toda essa amplitude da equipe, né? Por isso que eu falei que tem que conhecer o esporte e a posição da pessoa nesse esporte. Não basta só ser um nutri de uma equipe, né? Cada equipe tem sub-equipes, né? Que é a posição onde cada um atua. Dificilmente um atleta ele vai exercer todas as funções, né? Cada um já entra em quadra já sabendo em que posição fica. Né? Sim. Os dados antropométricos é uma atividade crucial na consulta nutricional, né? Como ela deve ser feita? Quais pregas ou dobras demonstram resultados que pode levar a saber se está sendo tudo certo, se está se almejando o resultado correto? Tá. Isso falando de composição corporal, depende da linha com que a pessoa trabalha. Né? Na esportiva, a gente vê muito números. Né? Quem trabalha, por exemplo, com a questão comportamental, essa parte antropométrica não influencia tanto. Mas esportiva, a gente vê muito número. Por exemplo, esportes que as categorias dependem do peso da pessoa. Isso é importante, né? Trabalhar com peso. Eu trabalho com dobras, trabalho com circunferências e perímetros, diâmetros. Então, existem os protocolos a serem utilizados, as equações, né, que podem ser utilizadas. Então, cada profissional adota um tipo de protocolo. Eu gosto de verificar em que população aquele protocolo foi utilizado e, às vezes, padronizar o que eu estou utilizando. Então, eu sempre utilizo a trena antropométrica, utilizo o adipômetro. Então, eu faço realmente ali as dobras, procuro acompanhar ali, principalmente quando é um atleta que está precisando, está passando por uma fase, às vezes, de emagrecimento. Então, eu acompanho o emagrecimento do atleta por ali. Porque peso é a composição corporal ali, né? A massa corporal toda. Então, eu preciso saber quanto que aquela pessoa está emagrecendo realmente pelas dobras, né? Nem tanto pela circunferência, mas pelas dobras. O quanto que a pessoa, né? Eu consigo quantificar quanto que a pessoa está emagrecendo. Então, para mim, no meu caso, é de suma importância fazer a antropometria, acompanhar por dobras, circunferências, né? E o peso, mas principalmente dobra e circunferência. E aí, às vezes, eu, dependendo da pessoa, do atleta, tenho as equações que eu posso utilizar, ou às vezes utilizo só somatório de dobras. Então, faço uma quantidade de dobras ali, padrão, né? E faço somatório e vou acompanhando por ali, sem fazer percentual de gordura. Além também, eu posso usar bioimpedância, que também é uma outra opção da antropometria para acompanhar. Mas no meu caso, eu acho importantíssimo fazer uma dobra e fazer com uma técnica boa, ter uma técnica boa para poder fazer as dobras. Então, é por isso que eu fiz a minha certificação, né, ISAC nível 1, nível 2, para poder melhorar o quanto mais melhorar a minha técnica de fazer antropometria, né, para ter um resultado realmente muito mais fidedigno e sempre padronizado, sempre correto, digamos assim, o meu ponto de vista. Não evitar e diminuir o máximo possível falhas na hora de fazer essas dobras. Como foi comentado no início, o Dr. Acácio Barros oferece esse curso umas 2, 3 vezes ao ano de avaliação antropométrica, né? Durante esse curso prático que o doutor fornece,
Quais os erros que você percebe nos alunos, assim, em dobras? Não saber aonde é a posição correta, a fita, a posição que vai deixar o atleta, a pessoa, tudo isso influencia, né? No curso prático, os erros mais comuns são quais? Muitos não sabem realmente o ponto da dobra, não sabem marcar o ponto da dobra, ou marca de qualquer forma. Eu aprendi na faculdade assim, né? Então, tem pontos específicos. Mas, principalmente, o uso certo do adipômetro e na hora de pinçar. Que eu, particularmente, acho que a parte mais importante é você saber pinçar, saber destacar a gordura do músculo, né? Que isso vai fazer diferença, porque eu posso até saber o ponto certo onde eu tenho que pinçar, mas se eu não pinçar certo, não adianta eu saber o ponto. Então eu tenho que saber o ponto certo e saber pinçar. Então isso acontece muito da pessoa não saber pinçar, né? Destacar ali a dobra de forma correta para poder ter realmente a porção de gordura ali para poder utilizar o adipômetro. As fitas, né, as trenas antropométricas também tem bastante erro no posicionamento, na leitura, acontece bastante. Até a questão da aferição da altura tem erros também de padronização, de não saber aferir a altura de forma correta. Questão de pensar qual protocolo utilizar, né, qual equação utilizar. Apesar que isso não é um erro, mas tem que saber para qual população você vai acabar utilizando aquilo ali. De repente, não ter o start ali, o feeling de falar, olha, essa pessoa não dá para fazer dobra. Uma pessoa obesa, eu não vou conseguir fazer uma dobra. E aí você vai, nossa, eu vou fazer dobra, mas não vai dar. Não dá para fazer, porque às vezes o tecido tem tanto tecido adiposo que o adipômetro não pega, né? Ou então fica muito fechado em um protocolo só, e aí esse protocolo tem uma dobra que às vezes você não vai conseguir pegar na pessoa. Aí você fala, nossa, e agora? O que eu faço? Não vou conseguir pegar essa dobra. Então tem que saber quais tipos de equações tem por aí e o que pode ser utilizado. De repente não usa ali o percentual de gordura, usa só o somatório de dobras com as dobras que você conseguiu pegar. E às vezes a pessoa tem, por exemplo, tem muita gordura nos membros inferiores. Então você vai usar um protocolo que precisa pegar panturrilha, dobra de panturrilha e dobra de coxa. E aí você fala, não dá para pegar da coxa. Então você já descarta aquele protocolo. Se não dá para pegar ali, não dá para usar esse protocolo, o que eu posso fazer? Então vamos trabalhar com somatório de dobras. Então pega tríceps, pega subescapular, pega suprailíaca, pega abdominal, pega torácica, né? E trabalha com essas também, e de repente ali a panturrilha ou na coxa não vai conseguir, então trabalha com o membro inferior e aí usa circunferências. Então isso tudo, esses macetezinhos tem que ter um pouquinho de feeling para saber utilizar, e é isso que eu passo nos cursos, né? A padronizar a antropometria, porque não adianta nada, às vezes eu sei pensar, mas não faço o ponto, a marcação. Então, uma hora eu pego mais para cima, uma hora eu pego mais para baixo, uma hora eu pego mais para o meio, uma hora eu pego mais para trás, mais para frente. Não, eu tenho que padronizar ali o ponto, então eu tenho que saber onde é o ponto. Então, sei onde é o ponto e sei pensar. Ok, é isso que eu procuro passar no curso, que é um curso tem a parte teórica, que eu vou falar das dobras, onde são os pontos, né? A diferença dos adipômetros, tudo, mas a maioria é prática, é mostrar ali como pinçar, como separar o tecido adiposo do muscular, que isso é o importante. Qual é a dobra ou prega, né, que é mais difícil de se aferir? A mais complicada, assim? Depende da pessoa. Tem pessoas que todas são. Nossa. Nossa. Tem pessoas que têm uma gordura bem dura, que acaba ficando um pouquinho mais complicado de você diferenciar. Às vezes até o tríceps, que é uma dobra fácil de pegar, fica ruim de pegar nessas pessoas. Mas o que eu tenho de relatos, né, tanto das minhas estagiárias como de outras pessoas, coxa é difícil de pegar. E eu não tenho, eu particularmente não acho dificuldade, né, mas o que mais eu vejo relato ali é de coxa, que é uma dobra às vezes difícil
da pessoa pegar. Mas o que eu falo, tem que saber diferenciar, tem que saber pensar para poder destacar bem e aí acaba ficando mais fácil. Mas normalmente relatam bastante da coxa e eu, em algumas pessoas, eu acho a torácica e axilar um pouquinho mais chatinhas de pegar. O restante eu acho bem tranquilo. Para quem quiser, ficou curioso sobre o curso do Dr. Acácio, é só acessar o Instagram dele, né? acácio.nutrisport, que o doutor posta lá, né? Sempre quando tem um curso novo, né? Sim, sempre quando tem um curso eu acabo jogando no Facebook, Instagram para poder divulgar. O Então sempre tem Instagram, coisinhas. sim, tem postagens de suplementação, o doutor desmitifica mitos, erros, né? Vale muito a pena para quem curte nutrição esportiva seguir o doutor Acácio, viu? acácio.nutrisport, correto? Sempre procuro colocar, realmente desmistificar alguns suplementos, porque existe ainda muito preconceito, existe muita desinformação sobre a suplementação, né? Então, eu sempre procuro colocar informações baseadas em artigos, eu busco sempre artigos mais recentes para poder postar para as pessoas e desmistificar, né? Quebrar esses preconceitos que as pessoas têm e a falta de conhecimento que até muitos profissionais da saúde acabam tendo. Eu vejo muito isso, essa desinformação de profissionais da saúde quando chegam paciente de consultório que passou com outro profissional e o profissional não tem esse conhecimento da suplementação e fala, você tem que parar de tomar. Não, você não precisa. Tem alguma patologia associada? Ah, não tem. Então você pode tomar sem problema algum. Né? Isso é Dependendo fundamental, se toda houver a pessoa. necessidade. Sim. Se houver a necessidade. Por isso que é fundamental todo atleta praticante de atividade física passar sempre com um nutricionista Sim, esportivo, né? Porque ele vai ter extremamente importante. conhecimento, essa capacidade, né? E a suplementação é algo primordial na performance do atleta, como o doutor Acácio comentou na entrevista. Como bom conhecedor de suplementos, quais os suplementos são mais indicados? Quais os maiores mitos de suplementação que você enxerga nos leigos, né? Nessas mídias fake news, né? Que tanto se propagam por aí. O que o doutor mais vê assim? Olha, falar assim, o que funciona, o que não funciona. Na suplementação tem as classificações, né? De A a D, de suplementos que são comprovados que funcionam, suplementos que são duvidosos, né, para aquilo que se propõe, suplementos que não funcionam para aquilo que se propõe, né? É o que eu falei, tem que saber o substrato energético do esporte para ver qual tipo de suplementação que vai ser utilizada. Por exemplo, meus atletas, eu acho fundamental colocar uma creatina para eles, porque é esporte de explosão. Então, creatina tem evidência de melhora de performance com esporte de explosão, né? Se for um maratonista, um ciclista, o que eu preciso? Vitamina energética, carboidratos. Eu vou trabalhar com carboidratos para essa pessoa, né? Tem evidência científica. A whey protein, né, como fonte de proteína aí, também pode ser utilizada. Vai depender tudo do esporte que a pessoa pratica e do intuito que você quer, do objetivo que você quer com aquele suplemento para aquele atleta. Tudo vai depender, fica muito vago essa questão, depende. Mas realmente depende do esporte, depende da pessoa, depende do que você busca ali com aquele suplemento. Tudo isso depende. Então, tem suplementos que tem embasamento científico de eficácia? Tem, né? Então, tem que ver se o que você está colocando tem evidência de eficácia para aquilo que você está se propondo. Porque, às vezes, o suplemento não tem eficácia para uma coisa, mas é legal para outra, pode ser utilizado em outra, né? Então, tem estudos que provam isso. Então, tem que saber para quê, para quem e quanto. Né? Isso depende. Eu gosto fake news aí. Fake news tem bastante, assim, que eu ouço bastante. Por exemplo, a whey protein vai me engordar, a whey protein vai me causar pedra dos rins, a whey protein vai me dar dano renal, creatina vai me causar dano renal. Então, é o que mais eu ouço. Tudo é renal, né? É verdade. Tudo que Tudo é se vê renal. de suplementação, eles colocam como vilão o rim, né?
O rim, ele pode ser o vilão em algum caso? Tem-se algum caso que um excesso de algum tipo de suplemento pode sobrecarregar o rim? Ou não? Foi tudo a mídia que falou, vamos escolher um órgão, vai ser o rim. Nós, né, nós nutricionistas sabemos que todo excesso é prejudicial. Seja do suplemento ou seja do alimento. Eu posso, de repente, não ter um dano renal consumindo uma dose adequada de whey protein. Mas eu posso, de repente, ter um dano renal com consumo exagerado, excessivo de carne, por exemplo. O uso prolongado, né, o consumo prolongado de carne em excesso, eu posso ter um prejuízo. Então, o excesso é o que traz prejuízo, seja ele do suplemento, seja ele do alimento. Excesso de gordura, o que pode trazer de prejuízo? Né, pode ter uma esteatose, posso ter um colesterol elevado, né, posso ter uma dislipidemia ali. Então, o excesso é o que faz mal. Não é o alimento ou o suplemento em si, a menos que a pessoa já tenha uma patologia associada. Uma pessoa que já tem um dano renal, aí já tem que pensar bem o que eu vou poder suplementar para essa pessoa, né? O quanto eu vou poder, se vai ter necessidade. Mas para uma pessoa saudável, não tem problema. O que vai ter problema é sempre o excesso. O excesso é o problema, não o suplemento ou o alimento. Então, isso daí de que tudo é para o rim, também tem que ver se a pessoa já não tem problemas renais, né? Às vezes, a pessoa já tinha um problema renal, começou a se suplementar, e esse suplemento só aguçou ainda mais o problema dos rins. Também tem esse lado também, né? Pode ser a junção do suplemento com a alimentação, porque a pessoa não vai consumir só o suplemento durante o dia. Tá. Ela vai ter a alimentação dela. Então, vai ser a junção. E isso pode, se não for uma dieta calculada, pode dar o excesso por conta disso. Né? Mas não que o suplemento vai agir... não. A pessoa come ali 12 ovos no dia e toma uma dose de whey protein. Mas o que fez mal foi a whey protein. Não foram os 12 ovos todo dia. Entendeu? É isso que acontece muito. Associa-se o dano que aconteceu à pessoa ao suplemento. Não a quantidade do alimento que a pessoa possa ter ingerido aí durante... Né, a vida durante todo o dia aí, um consumo excessivo do alimento, só porque tomou uma dose da whey protein, o problema foi o whey, e de repente da creatina. Um exemplo da creatina, em relação a essa questão de tá fazendo mal para os rins, a suplementação de creatina vai aumentar o nível de creatinina sanguínea. E aí chega para um médico, se é um médico que não tem um conhecimento de suplementação, vai ver ali uma creatinina aumentada, vai... Aí a pessoa fala, eu tô fazendo suplementação de creatina. Você tem que parar de tomar a creatina porque tá fazendo mal para os seus rins. Então, porque não tem o conhecimento. É normal que a creatinina plasmática fique aumentada com o uso da creatina. Isso é normal, mas não é indício de dano renal. Até para diagnosticar dano renal, o médico pede outros exames, né, além da creatinina. Então, vai pedir outros exames. Então, tem que ter um conhecimento para poder falar, olha, isso está te dando dano. Uma outra fake news é, se o whey protein tem BCA, por que eu tenho que tomar BCA a mais, né? Também depende de cada caso. O BCA é um suplemento muito útil, mas não para todos, né? Na verdade, olha, eu particularmente não uso BCAAs. Realmente, a whey protein tem os BCAAs, tem a isoleucina, leucina e valina, tem ali. Então, eu não preciso de um BCAA se eu estou fazendo uso de uma whey protein. Porque eu tenho dependendo da whey protein, eu tenho uma dose maior de BCAAs do que um próprio suplemento de BCAAs. Então, é sempre bom olhar os tipos de whey também, a rotulagem, né? A rotulagem de suplementos é importante a pessoa, quando for comprar, olhar. E sempre numa loja especialidade de suplementos, que sempre vai ter um atendente que vai te direcionar para o que você precisa. Né? Sim, eu sempre costumo olhar, né, o aminograma da whey protein. Nas minhas prescrições, eu sempre coloco
né? O quanto eu quero de carboidrato e de proteína naquela whey. E não adianta, você vai tomar a whey protein concentrada de tal marca. Aí a pessoa compra qualquer uma daquela marca, mas de repente é de uma linha que seja mais alta em carboidrato e menos em proteína ou em alguma outra coisa. Então eu coloco quanto eu quero daquele macronutriente na minha prescrição. Isso eu faço. É Porque sempre aí bom o Nutri ensinar, quando estiver prescrevendo, como a pessoa ser mais curiosa com rotulagem, né? Olhar o aminograma, se tiver tudo que eu dúvida, não compra, prescrevo, consulta o Nutri para saber. tudo que eu prescrevo eu coloco como deve ser. Como tem que ser, a quantidade que tem que ter, no mínimo. Porque eu calculo as dietas. Então, as dietas são calculadas, os suplementos são calculados. Então, eu preciso que tenha, no mínimo, aquilo que eu prescrevi. Né? E o mínimo que eu vejo também em estudos ali, que tem alguma, que realmente vai funcionar aquela quantidade, né? No mínimo aquela quantidade. Então, tudo eu coloco quanto tem que ter daquele X nutriente naquele suplemento. Então, isso faz parte da minha rotina de prescrição. Uma outra fake news seria sobre a cafeína, ou seja, eu tomo muita cafeína, mas eu tenho que treinar bastante para gastar essa cafeína, senão eu não durmo, pode dar problemas de insônia com excesso. Tem alguma fake news na cafeína aí também? Que é onde se Então, comenta mais em academia, né? a BCA, whey cafeína, e cafeína, né? na verdade, sim, é muito mais os termogênicos, né, que estão ali na academia. A cafeína depende de como a pessoa responde à cafeína, de qual é a responsabilidade que a pessoa tem à cafeína. Então, para prescrever cafeína, eu pergunto algumas coisas né, faço algumas perguntas para as pessoas para ver como que ela reage, por exemplo, ao café. Se ela sente alguma coisa ali ao tomar um café, para ver como que ela responde à cafeína. Por exemplo, uma pessoa que toma café à noite para poder dormir. Vai adiantar eu colocar cafeína ali para a pessoa? No meu ponto de vista, não adianta, a pessoa não responde ali a cafeína. Essa pessoa, por exemplo, olha, se eu tomar café 6 horas da tarde, eu não durmo. Então, é uma pessoa que responde muito bem a cafeína. Ela metaboliza muito bem a cafeína. Então, é uma pessoa que pode ali responder bem a cafeína. Só que eu tenho que ver quanto eu vou usar de cafeína também para aquela pessoa. De repente, é uma pessoa que responde muito bem a cafeína, mas treina à noite, eu não vou colocar cafeína para a pessoa, senão ela vai ter insônia. Né? E nem sempre quanto mais cafeína é melhor. De repente, a pessoa pode ali aumentar a dose de cafeína e ter um efeito rebote. Então, ao invés de estimular, vai te dar sono, por exemplo, vai te deixar para baixo. Eu tenho um efeito rebote com doses altas de cafeína. Por isso que é Então, importante conhecer cada um. De exato. termogênicos, assim, quais que as pessoas mais procuram? Assim, Os que têm cafeína tá vendo? e os que as pessoas vão muito pelo que o colega fala, o profissional da educação física, de repente, ali da academia, acaba passando, né? Vão muito do que as pessoas falam. Não procuram um nutricionista para saber qual o melhor termogênico ali para saber, né? E tem que ver o que tem nesse termogênico, né? Tudo depende da composição. É bem isso, depende da composição do termogênico que você vai poder indicar para essa pessoa ou não. Né? A maioria tem como base a cafeína ou a taurina, então tem que ver o que você quer, qual é o intuito desse termogênico. Né? Termogênico vai emagrecer? Não, não vai emagrecer o termogênico. O termogênico não emagrece. Então, tem que saber o que você está buscando com aquele termogênico para aquela pessoa. Né? E qual composto você quer que tenha naquele termogênico. Né? E como que a pessoa reage àquele composto. Uma outra, pode ser fake news. Eu faço a mesma coisa que o meu colega, mas ele ganha, eu não, é genética. Então, se é genética, eu vou ter que me acostumar assim. Ou seja, existem suplementos para todos os tipos de pessoas, independente da genética, ou existe algum tipo de genética que é sem chance. Você vai está condenado a ser sedentário. Tem essa fama, né? É genética. Com ele funciona, mas a genética dele ajuda. Tem Tem essa estudo, questão de genética, tem, a genética isso é fato. influencia. Não é Por nada exemplo, empírico, não, né? tem pessoas que assim são magras
e vão ser magras, independente que você coloque de suplemento, independente do superávit que você coloca, a pessoa não vai chegar num corpo de um fisiculturista, por exemplo. A genética dele não permite. Isso, ponto. Suplementação para um, para outro, depende depende o quê, né? O que serve para um, não serve para outro. Se for em caso de atleta, depende do esporte, a modalidade, a posição, o que é para um, não é para outro. Frequentador de academia, depende da dieta da pessoa, do objetivo, né, da composição corporal de um para outro. Então, tudo vai depender do qual é o objetivo, qual o suplemento, qual a quantidade, qual a rotina da pessoa e objetivo. Então, tudo vai depender. Com certeza. Então, gente, eu queria agradecer muito o doutor Acácio Barros, viu, por esse tema maravilhoso de nutrição no atleta. Tirou bastante dúvidas, garanto, de muito nutri formado, viu? Muito obrigado por ter aceitado participar dessa entrevista. Foi maravilhoso, viu? Obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite. Espero ter contribuído um pouquinho aí com o pouquinho que eu conheço do suplemento. Né? Tem muita gente que conhece muito mais que eu aí, mas eu procuro sempre, eu gosto de passar conhecimento, eu gosto de passar essa vivência que eu tenho, né, de consultório, e desmistificar realmente essa questão do suplemento, porque as pessoas, tem muita gente ainda que demonizam a suplementação. Sim. E, gente, a suplementação veio para facilitar tanto a nossa vida, a vida das pessoas, né? Pode ser utilizado em tantas áreas, até com pessoas que não praticam atividade física, até com pessoas que não são atletas, podem fazer uso de algum tipo de suplemento, né? Isso é super comum de se fazer. Eu faço isso com pessoas que não são atletas e também não fazem nenhuma atividade física, podem fazer uso do suplemento, desde que esteja calculado ali na dieta, depende do suplemento que você está colocando para a pessoa, pode ser utilizado sim. É que o suplemento já está até no nome, né? Suprir. Ele vai suprir aquilo que você, às vezes, não consegue pela a alimentação. Exato. Ou pelo trabalho, por conta não consegue fazer pelo ali. Dia a dia. Uhum. Pelo dia a dia, vem para complementar e para suplementar o que está faltando. Então, essa é a função do suplemento. Tá? Se tiverem dúvidas sobre suplementação, sobre atletas, sobre esporte ali, sei lá, que envolva a nutrição, podem mandar mensagem lá no direct do Instagram, quiserem seguir. Eu estou sempre postando conteúdos ali voltados a suplementação, nutrição esportiva, né, desmistificando algumas coisas. Né? Podem me seguir, agradeço se seguirem, né? Sempre estou postando lá. Dúvidas que tiverem de verdade, pode mandar direct lá no Instagram, que eu dou um jeito sempre de responder. Tá bom? Paulo, obrigado novamente pelo convite. Obrigado você, doutor. Obrigado mesmo. E para quem quiser seguir, mais uma vez, é acácio.nutriesport no Instagram. Aí. Correto? Sim. Falou, doutor Acácio. Falou.